todos os irmãos com a paz do Senhor, se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração bem curta. Eu já tenho falado, irmãos, e só os manteiga derretida sabem o que é isso. E essa oração bem curta que eu quero orar com os irmãos é uma oração coletiva. Vamos todos repetir a mesma, o que eu falar aqui, todos repitam comigo. Deus usa nesta manhã o teu servo para falar comigo através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta manhã, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na sua presença, sentindo a sua glória, sentindo a sua real presença nesse lugar. Que manhã gloriosa, que manhã maravilhosa que nos proporciona o Senhor de estarmos juntos em adoração em um só propósito. É tão bom quando a igreja de fato está num só propósito, né? Quando não tem ninguém desapercebido, quando todos vêm com o intuito de adorar ao Senhor. Acontece o que está acontecendo nesta manhã. Estamos sentindo a presença de Deus. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quero ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração ainda essa madrugada. 2 Timóteo, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Amém. Pode tomar seu assento por vontade. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante dessas palavras de certa forma, palavras de despedida do apóstolo Paulo. São estas as últimas palavras do apóstolo Paulo, quando o mesmo dirigiu ao jovem Timóteo, que estava pastoreando na cidade de Éfeso. Ao jovem Timóteo, ao jovem pastor, que estava com um lindo ministério pela frente, e Paulo já estava terminando a sua trajetória. Já estava terminando a sua carreira, já estava no final do seu chamado. Ele finaliza ou ele se despede do jovem Timóteo, depois de ter dado úteis conselhos ao jovem Timóteo, como por exemplo: Timóteo, se tu sóbrio, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o seu ministério. Depois de ter dado todos esses úteis conselhos ao jovem Timóteo, ele diz uma palavra que certamente não é tão boa humanamente falando, mas é a vontade de Deus, é o ciclo da vida. E Paulo não estava indo para o pior, Paulo estava indo para o melhor. Ele disse: eu sei que o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É interessante que em tudo eu posso ver Deus. Até nas prisões do apóstolo Paulo, eu posso ver Deus. Em tudo que o apóstolo Paulo fez, tudo que o apóstolo Paulo sofreu, até mesmo os açoites, o escarnecimento, as perseguições, tudo eu vejo Deus.
Vejamos, se Paulo não tivesse sido preso, Paulo não teria enviado esta carta a Timóteo. Paulo talvez teria ido pessoalmente. E se Paulo não tivesse escrito aquela carta, nós não teríamos hoje o livro de 2 Timóteo, nem de 1 Timóteo ou outros livros que ele escreveu quando estava em prisões. Então, através de todas as coisas, eu vejo Deus. Cumpre-se aquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje nós estamos lendo essa palavra, estudando essa palavra, sendo alimentados por essa palavra, porque alguém um dia em prisão, isto é, o apóstolo Paulo escreveu esta carta que foi dirigida primordialmente a Timóteo, mas consequentemente edifica a todos nós, edificará ainda a outros. Disse o apóstolo Paulo através das suas últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É interessante que quando ele diz assim, o tempo da minha partida está próximo, para a palavra partida, Paulo usa um termo grego e fala de um marinheiro que veio do alto mar, que estacionou ou colocou o seu navio no cais, amarrou as cordas, fez muitas amizades no porto, fez muitas amizades no cais, mas tinha que ir embora, tinha que voltar para sua casa, tinha que enfrentar de novo as águas turbulentas do mar, tinha que passar por aquela fase difícil para poder estar de novo com a sua família, voltar para a sua casa de onde ele exatamente veio. Paulo usa essa expressão quando fala da palavra partida, porque o tempo da minha partida está próximo. Em outras palavras, Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: Timóteo, não se entristeça, não chore, porque o seu pai espiritual vai partir, porque o seu pai espiritual vai morrer. Não chore, porque eu sou um marinheiro, eu estou desatando as cordas do meu navio, estou indo para o meu lar, estou indo para o céu, estou indo para o lugar que eu sempre sonhei. Mais ou menos era isso que o apóstolo Paulo está a nos dizer com o termo grego que ele usa ao traduzido para nós na palavra partida, porque o tempo da minha partida está próximo. É interessante porque Paulo considera o seu ministério como um combate, né? Ele usa aqui uma linguagem figurada, ele usa aqui uma metáfora para falar do seu ministério. Desde quando ele aceitou Jesus como Salvador, até o último suspiro que ele deu. Lembremos-nos que Paulo foi um mártir de Cristo. Paulo morreu decapitado. E toda essa trajetória ministerial, toda a sua vida cristã, Paulo considera como um combate, ou como uma corrida. Através de uma linguagem metafórica, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Algumas traduções, talvez a sua esteja assim: acabei a corrida e guardei a fé. Paulo conhecia muito bem os jogos da época, os Jogos Olímpicos e tantos outros. Paulo conhecia muito bem, e por isso ele se utiliza dessa figura de linguagem. Por isso ele se utiliza dessa metáfora para dizer: combati o bom combate, acabei a corrida, acabei a carreira. Eu comecei uma carreira, estou terminando a carreira. Eu dei início a uma corrida e agora eu estou terminando a minha corrida. Por isso que eu digo, jovem Timóteo, não se entristeça, não fique com o coração na mão, não me dê os seus sentimentos, não, porque eu estou indo para um lugar melhor, eu estou indo para o céu. A igreja sabe para onde está indo, nós sabemos onde iremos chegar, nós sabemos qual é o nosso destino. John Stott disse que o céu não é só o nosso destino, o céu é a nossa origem. De fato, e é por isso que nós dizemos de vez em quando: que saudade do céu, porque na verdade esse novo nascimento que temos veio de lá. O novo nome que recebemos da parte do Senhor, que vamos conhecer quando chegarmos lá, quando por Deus recebermos a pedra branca com um novo nome, veio de lá. Quando nascemos em Cristo, fomos registrados. Assim, quando você nasceu com esse seu corpo corruptível, você também foi registrado aqui na terra, na sua cidade. Talvez na cidade de Ponta Grossa, eu na cidade de Paranaguá. Pois bem, quando você nasceu em Cristo, você também foi registrado. E até hoje seu nome está lá, no livro da vida, no cartório federal do universo, no céu. Então, de fato, o céu não é só o nosso destino.
O céu é a nossa origem. E eu sinto saudade de lá. Eu tenho vontade de estar com Deus. Eu tenho vontade de estar com o Pai. Eu tenho vontade de voltar para a minha pátria. Eu tenho vontade de ter a plena comunhão com Deus como quando o homem tinha, quando estava no jardim do Éden. Nós voltaremos para lá. Nós não somos andarilhos. Nós não somos nômades. Os nômades vivem aqui, vivem acolá e não sabem bem onde vão ficar pelo restante dos seus dias. Eles não têm um lugar fixo. Nós não somos andarilhos. Nós não somos nômades. Nós somos peregrinos. Nós temos um lugar. Nós temos um destino. Nós temos um lugar para onde estamos caminhando. Nós sabemos para onde vamos. Os ímpios não são assim. Os ímpios não sabem para onde vão, não sabem se vai ter eternidade. Alguns acham que morrendo vai acabar tudo, mas nós sabemos que a eternidade é bem melhor. Nós sabemos que com Cristo é bem melhor. E Paulo está dizendo, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo de fato considera a sua vida ministerial, a sua vida cristã como uma corrida. Ele considera assim, como um combate, como uma guerra. Por isso ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos ver quando foi o início desta corrida do apóstolo Paulo? Vamos ver quando foi o início deste combate do apóstolo Paulo? Lembremos-nos de que Paulo foi levado muito cedo para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Paulo se tornou um homem muito culto, muito intelectual, e conhecia profundamente das três culturas. Onde eu falei isso? Da cultura grega, da cultura romana, da cultura judaica. Paulo era cidadão romano porque nasceu no território romano, na cidade de Tarso. E Paulo era cidadão judeu porque era filho de judeus, da tribo de Benjamim. Então, Paulo era um homem profundamente culto. Estudou na escola de Gamaliel em Jerusalém. Era um homem poliglota, um homem que influenciou mais do que todos os Césares de Roma junto. Então, esse homem foi crescendo em Jerusalém, se aperfeiçoando e dotado de conhecimento, se tornou um fariseu, se tornou um observador da lei, se tornou o famoso rabino de Jerusalém. Mas é interessante porque enquanto Paulo crescia em Jerusalém, também um outro rabino se destacava. Paulo foi contemporâneo de Jesus Cristo. Um outro rabino se destacava. Só que esse outro rabino não era de Jerusalém, não era da capital. Esse rabino era do interior, era lá da Galileia. E Paulo certamente ouviu falar desse rabino. Todos que viveram naquela época ouviram falar desse rabino. A fama desse rabino do interior começou a se expandir, começou a se tornar abrangente. Todos ficaram sabendo, mas Paulo era o grande rabino, Paulo era o grande fariseu, Paulo era o grande homem, o que estudou na melhor escola da época. E certamente ele não quis dar braço a torcer para aquele outro rabino que estava surgindo, que estava se tornando famoso, que estava se tornando célebre. Fingiu que não sabia. O orgulho de Paulo, a arrogância de Paulo o fez pensar assim: não vou dar bola, não vou dar braço a torcer para esse outro rabino. No entanto, a fama se tornou tão grande porque esse rabino que vinha do interior, ele ensinava de maneira diferente, ele pregava de maneira diferente. Ele pregava mais ou menos assim, ó: os cegos viam, os mudos falavam, os coxos andavam. Esse rabino era diferente, e Paulo nunca fez isso. E Paulo nunca soube de alguém que fizesse isso, como esse rabino da Galileia, do interior, estava fazendo. Então, Paulo, lá no íntimo do seu coração, eu acredito que havia uma certa inveja, sabe? Alguém lá no interior sai e fica famoso e não passou pela mesma escola que eu, e agora tem todos esses seguidores, tem todos esses discípulos. Paulo não deu o braço a torcer. Certamente Paulo ficou um pouquinho alegre quando ficou sabendo que o rabino seria julgado. Paulo ficou mais alegre ainda quando ficou sabendo que o rabino do interior foi condenado, e condenado à crucificação. Pensa na alegria que, penso comigo, que Paulo sentiu.
Mas ele ficou surpreso, ficou extasiado, quando percebeu e soube da notícia que o Rabino da Galileia, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Paulo ficou enfurecido, ficou bravo demais. E o que ele fez? Ele passou a perseguir todos aqueles que professavam a ressurreição de Jesus Cristo. Certo dia, Paulo sai de Jerusalém e vai para a cidade de Damasco. E a intenção de Paulo é chegar em Damasco e perseguir os cristãos, e puxar os cristãos pelas pernas, arrastando-os. Como ele fazia? Entrava na casa dos cristãos e arrastava-os, e açoitava-os, e punia-os. Paulo queria fazer isso, mas ele não conseguiu, porque no caminho de Damasco, sabe quem que falou com ele? O ressuscitado, o Rabino do interior, o Rabino da Galileia. Sabe quem que se encontrou com Paulo e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Foi Jesus, o ressurreto. E Paulo percebeu que de fato era verdade, e Paulo percebeu que de fato ele é o Senhor, e passou a servi-lo. Então, depois que Paulo se converteu, Paulo deu início a este combate, Paulo deu início a esta carreira, Paulo deu início a este atletismo espiritual, que no final ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É interessante porque logo que Paulo aceitou Jesus, nós vamos perceber que Paulo teve a intenção de voltar para Jerusalém e pregar em Jerusalém. Eu acredito que Paulo queria ser pastor da igreja em Jerusalém, mas em Jerusalém já tinha alguém responsável pela igreja, mas ele queria pelo menos pregar em Jerusalém, capital. Claro, quem é que não gosta de pregar na capital? Quem é que não gosta de morar numa cidade bem localizada? Quem é que não gosta de estar num lugar onde tem acessibilidade a muitas coisas, supermercado, farmácia, né? Onde tem um grande fluxo de pessoas? Eu imagino que Paulo pensou mais ou menos assim: vou para Jerusalém, vou pregar em Jerusalém, porque o currículo que eu tenho, ninguém tem. Eu sou poliglota, eu sou um conhecedor profundo das Escrituras, eu sou um conhecedor profundo do Antigo Testamento. Então Jerusalém vai me receber de braços abertos. Paulo se enganou, porque quando ele chegou em Jerusalém, os irmãos não o receberam com tanta afetividade. E por quê? Porque Paulo era perseguidor da igreja, e os irmãos ficaram pensando: será que de fato esse homem aceitou Jesus mesmo? Será que esse homem está convertido de verdade? Porque ele entrava na casa dos irmãos e arrastava, e punia, e açoitava. Ou será que é só uma arapuca? É só uma armadilha para ele açoitar-nos, para ele nos açoitar ainda mais? E os irmãos tinham razão. Paulo tinha matado um diácono da igreja, ou tinha pelo menos ajudado a matar o diácono da igreja, chamado Estevão. Os crentes não estavam convencidos que de fato o apóstolo Paulo tinha se convertido ao cristianismo. E Deus disse que Paulo deveria sair, que Paulo deveria se afastar. Mas Paulo resistiu a esta ordenança do Senhor, a ponto de os irmãos ter que levar Paulo para outro lugar. Paulo não queria ir, mas foi levado. A Bíblia nos diz isso, que Paulo foi levado pelos irmãos para a cidade de Tarso. Tarso era a sua cidade natal. Tarso era a sua cidade exatamente onde ele nasceu. O que Deus está tentando fazer com Paulo aqui? Deus está tentando fazer Paulo começar do zero. Ou seja, você vai voltar para o lugar onde você nasceu. Você quer ir para a capital, né, Paulo? Você quer ir para Jerusalém, né? Você quer pregar em Jerusalém, né? No meio das pessoas, no meio do fluxo das pessoas. Se quer estar na capital, mas você vai voltar para Tarso. Você vai voltar para o lugar de onde você nasceu. Nós precisamos entender que nessa trajetória espiritual, que nesse atletismo espiritual que nós entramos, nesse combate espiritual que nós entramos, nessa corrida espiritual que nós também estamos, assim como o apóstolo Paulo esteve, nós precisamos começar do zero. Nós precisamos entender que precisamos aprender primeiramente. Tem muita gente que quer chegar nessa corrida espiritual já, né, de vento em polpa. Não, eu vou ganhar, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu sou forte. Não, primeiro tem um treinamento. Primeiro Deus te leva para o anonimato. Primeiro Deus te leva para começar do zero. Primeiro Deus te leva para o seu lugar de origem. E muita gente que por ter muito conhecimento, por ser formado
E Paulo ficou, sabe quantos anos na cidade de Tarso? Paulo ficou 10 anos na cidade de Tarso. Nós conhecemos o apóstolo Paulo pregando o evangelho para cá, pregando o evangelho para lá, como pregador itinerante, ou mesmo como pastor, como implantador de igrejas. Mas nós, ou boa parte, desconhece essa fase da vida do apóstolo Paulo. 10 anos ele ficou na cidade de Tarso. O apóstolo Paulo ficou 10 anos aprendendo que judaísmo não é cristianismo, porque Paulo entendia que a salvação era pelas obras. Aí Deus levou ele para Tarso para mostrar que a salvação é pela fé, obras é só consequência. Paulo conhecia o Deus que habita nos céus, mas ele não conhecia profundamente o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, o Cristo, o Emanuel. E Deus estava ensinando para ele que judaísmo não é cristianismo. 10 anos aprendendo. Você precisa entender que para estar em pé para ensinar, você precisa estar assentado para aprender. Você precisa ouvir, você precisa passar pela escola. Não importa quem você é, não importa a sua graduação, não importa quantos diplomas você tem na parede. Aceitou Jesus, entrou na corrida, entrou no combate, comece do zero, vai para o treino, vai se aperfeiçoar. Deus quer que você seja vencedor, mas primeiro você tem que passar pelo treinamento de Deus, pela escola de Deus, pelo processo de Deus. Quantos estão no treinamento de Deus? Já que você entrou no treinamento de Deus, vai se acostumando com uma coisa: no treinamento de Deus tem sim, no treinamento de Deus tem não, no treinamento de Deus tem espere, e no treinamento de Deus às vezes tem o silêncio, às vezes Deus não fala nada. Você precisa estar ou se acostumar com o não de Deus também. O não de Deus também é bênção para a sua vida. O não de Deus te livra. O não de Deus também te capacita. Aleluia! Nós precisamos entender a repreensão de Deus, a correção de Deus. Todo atletismo físico tem isso. O atletismo espiritual também tem isso. Tem a parte da disciplina, tem a parte da correção, tem a parte que nós ouvimos sim, mas nós também ouvimos não. E sobre correção, disse-nos o escritor aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 5, o escritor aos Hebreus disse-nos bem assim: já vos esquecestes da correção que argumenta convosco como filhos? Filho meu, olha a orientação do escritor aos Hebreus: não desprezes a correção do Senhor. Não entre nessa carreira espiritual, não entre nesse combate espiritual achando que você sabe tudo. Você sabe nada. Aqui o treinador é Deus e o atleta é você. Aqui o Senhor é Ele e o servo é você. Aqui Ele é o Criador, você é a criatura. Ele é o oleiro, você é o barro. Aprenda, ouça a voz de Deus, entenda, aceite o não do Senhor. Não desprezes a correção de Deus. Eu tenho uma filha de 2 anos, vai completar 3 agora em janeiro. E eu sei mais ou menos o que o escritor aos Hebreus estava tentando dizer quando ele disse: não desprezes a correção do Senhor. A minha filha, como qualquer criança, a gente fala algumas coisas e ela está brincando. Os pais que estão aqui, as mães que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Eu estou chamando a atenção dela, eu estou dizendo não para ela. Eu estou livrando ela de um perigo e ela está brincando, distraída, com o brinquedo aqui, com o brinquedo lá. Eu tenho que chamar firmemente a atenção dela e dizer: o nome dela é Gabriela. Gabriela, olha para mim, Gabriela, eu estou dizendo não, eu estou te corrigindo. Eu tenho que chamar a atenção dela. Tem pessoas assim na igreja também, que entraram nesse atletismo espiritual, entraram nessa corrida espiritual, nesse combate, e Deus está te aperfeiçoando. Deus te levou para a escola, você já queria entrar correndo, mas não! Tem um tempo do aperfeiçoamento, tem um tempo de se preparar a sua estrutura espiritual para aguentar os trancos que você vai enfrentar no ministério. E aí Deus te corrige, Deus diz sim, Deus diz espere, Deus diz não, e a pessoa está desapercebida, igual minha filha, e Deus está corrigindo, e ele está desprezando a correção do Senhor. Deus está falando, Deus está avisando, Deus está divertindo, Deus está demonstrando, mas ele até está na igreja, mas a mente dele está lá fora. Deus está dizendo: não faça isso, não faça aquilo, não para isso, não para aquilo, mas ele está pensando nas contas que tem para pagar, está mexendo no celular, está no WhatsApp, está no Facebook, está totalmente desatento, insensível à voz de Deus. Se eu fosse você, não
desprezava. Se eu fosse você, pegava cada partícula dessa palavra e comia, e guardava, aleluia, e alimentava-se dessa palavra, porque você vai precisar disso aqui, viu? Você vai enfrentar essa semanada aí, pode ser uma semana de propostas do diabo, pode ser uma semana de tentação, mas se ouvires o que Deus tem para a sua vida nesta manhã, você pode se livrar dessa arapuca, você pode se livrar desse laço que Satanás armou para você cair. Ouça a voz de Deus. Quem tem espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas nesta manhã. Aleluia. Não desprezes a correção do Senhor, disse o escritor aos Hebreus no capítulo 12 e no versículo 5. Mas no mesmo versículo, ou seja, no mesmo versículo 5, ele diz uma outra coisa que nós devemos fazer quando o Senhor nos corrigir, quando o Senhor nos repreender. Sabe o que ele disse também? Ele disse assim, que é o oposto, exatamente o oposto do que eu acabei de dizer. Não diz mais quando pelo Senhor fores repreendido. São dois opostos aqui. Primeiro, despreza, e o outro oposto é desmaiar. Primeiro, o pai está corrigindo e ele está totalmente desatento, distraído. Aí tem o outro que é o dramático demais. O pai corrige e ele abre uma boca desse tamanho. O pai não me ama, o pai não me quer, o pai me ama menos do que o meu irmão. É o dramático. Não tem gente assim? Não pode ouvir um apertãozinho de Deus. Deus não me ama, vou desviar da igreja, vou entregar a carteirinha de membro, não quero mais ser obreiro, não quero mais trabalhar na obra do Senhor. Não diz mais, irmão, faz parte. Não diz mais, irmã, pare de drama, faz parte. Se entrou na peleja, então se prepare, porque a guerra é violenta e Deus precisa te aperfeiçoar. É melhor ouvir o não de Deus aqui do que ser derrotado pelo diabo lá fora. É melhor Deus te apertar aqui, é melhor Deus apertar os parafusos aqui, do que lá fora você ser envergonhado pelo inimigo da sua alma. Então, não desprezes e não desmaies quando pelo Senhor fores repreendido. Então Paulo, depois de passar 10 anos em Tarso, aí sim, de fato, começou o seu chamado. E o primeiro lugar que ele pregou, de fato, como exercendo o seu chamado, foi em Antioquia. Em Antioquia foi que ele disse para aquele mágico, porque se tornou um opositor do evangelho, ficarás cego, e ficou cego mesmo. Então, essas maravilhas, se é que eu posso dizer isso, esses prodígios começaram a ser realizados por Paulo depois dos 10 anos, no primeiro campo missionário em Antioquia. Aí a partir daí ele fez a primeira viagem, fez a segunda viagem, e Deus começou a usar Paulo, e ele começou a ganhar almas para Jesus, ele começou a implantar igrejas, mas ele teve que passar pelo não, ele teve que passar pela correção, ele teve que passar pela disciplina. E Paulo sofreu. Pensa no camarada que sofreu e só aguentou o sofrimento, sabe por quê? Porque passou pela escola de Deus, que tirou nota boa na escola de Deus, porque foi aprovado pela escola de Deus. Você está achando que o ministério é mole, é fácil? Quem falou isso para você te enganou. Não é fácil. Quer ter uma noção? Paulo foi apedrejado, Paulo foi mordido por uma víbora, Paulo foi preso em Roma, Paulo foi por 5 vezes açoitado pelos judeus, Paulo foi por 3 vezes castigado com varas pelos romanos. Você está achando que é fácil? Entrou na vida cristã, entrou nesse combate. A palavra já diz, o que é? Combate, é guerra. Guerra travada. Você vai enfrentar não o irmão, não a irmã, você vai lutar contra as potestades do mal, e você precisa estar preparado. Há aqueles que dizem assim que aceitou Jesus, tem um carro, fica com 2. Aceitou Jesus, tinha uma casa, fica com 2. Aceitou Jesus, você não pode ter enfermidade, porque se tiver enfermidade está em pecado. Então eles não leram a Bíblia toda, eles não conhecem de fato o Evangelho, porque o Evangelho é combate, é briga,
a galeria completa dos heróis da fé. E tudo isso é verdade, mas permitam-me, por favor, ler o restante. Olha só coisa boa no princípio, mas fica comigo. Primeiro, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, só coisa boa, né? Tá bom. Fecharam as bocas dos leões. Eu estou lendo Hebreus 11:33, agora 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, só coisa boa, só Deus agindo por eles e através deles, e puseram em fuga os exércitos estranhos. Aí vem a outra parte de Hebreus capítulo 11, mas outros foram torturados, outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram em peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Aí está a galeria dos heróis da fé. Nós estamos buscando milagres de Deus, e Deus faz milagre, continue orando pelo milagre, mas se isso não acontecer, continua crendo em Deus. Se isso não acontecer, continua servindo ao Senhor, porque você vai ser tratado como herói da fé, não se o milagre acontecer na sua vida, mas se você chegar até o final da corrida, se você chegar até o final do combate, se você chegar até o final dessa carreira, aí sim você vai ser tratado como heróis da fé. Esses homens foram maltratados, sofreram escárnios, sofreram prisões, mas estão aqui, estão na galeria dos heróis da fé. De fato foram heróis da fé, porque o objetivo deles não era ficar rico, o objetivo deles não era ficar famoso, o objetivo deles era chegar no céu, o objetivo deles era estar na eternidade com Cristo. Não importa o que você enfrentar, Jesus nunca disse para você que seria fácil, não, Ele nunca mentiu para você. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Ele nunca disse que você não ia passar pelo fogo, Ele nunca disse que você não iria enfrentar a água, Ele nunca disse isso. Me mostre o versículo que Ele disse isso, que você não iria enfrentar essas provas. Mas Ele disse um parecido: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E aí o apóstolo Paulo termina o seu combate dizendo: combati o bom combate. Aleluia! O combate é sofrido, mas é bom. Aleluia! É doído, mas é bom. Eu fui mordido pela cobra, mas o combate é bom. Eu fui apedrejado, mas o combate é bom. Eu fui açoitado, eu recebi açoite dos romanos, dos judeus. Eu fui preso em Roma, mas o combate é bom, porque quando Cristo está conosco, o combate é bom. Não existe prova que nos estaciona, não existe prova que nos faça desanimar. Se Cristo está conosco, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aí nessa carreira tem a repreensão, nessa carreira, ou nesse atletismo espiritual tem a disciplina, nesse atletismo espiritual também tem o inimigo. Sabe qual é? Diga comigo assim: pecado. Pecado. Todos os dias você enfrenta ele. Enfrentou hoje já, irmão? Se não enfrentou, se prepare, vai chegar. Todos os dias ele aparece. É um leão por dia, e você tem que enfrentar. Você está lutando contra o pecado. Você sabia que o diabo já foi vencido na cruz do Calvário? Ele não pode mais te tocar. O diabo não pode tocar em você, porque na cruz do Calvário Jesus já venceu. Aquela palavra lá não é só para os jovens, quando diz: jovens, sois fortes, já vencestes o maligno. Não é só para os jovens, é para a igreja toda. Você já venceu o maligno. Quando Jesus na cruz disse: está consumado, ali você foi vencedor. A partir dali você passou a ser vencedor. Então, já que o diabo não pode te tocar, sabe o que ele faz? De longe ele lança uma seta, e essa seta chama-se pecado. Então, já que ele não pode te tocar, ele faz uma arapuca, ele faz uma armadilha.
Você quer deixar o diabo com raiva? Faça desfeita. O diabo preparou o prato, não coma, faça desfeita. Daí ele fica com muita raiva. E sabe como que você vence o diabo? Negando a tentação. Quando você nega a tentação, você exclui o tentador. Quando você rejeita a proposta, você vence aquele que te fez a proposta. O diabo lançou a seta, aí você com o escudo não se deixa ser inflamado pela seta. Ou seja, você venceu o diabo. O diabo não te tocou, tentou te atingir de longe e não conseguiu, porque você estava revestido de Deus. E você está nessa guerra, você está lutando contra o diabo. E deixa eu dizer uma coisa, lutando contra o diabo no sentido de ele enviar o pecado, enviar a proposta. E deixa eu dizer uma coisa, você só vai vencer, sabe como? Com uma palavrinha. E a palavrinha é não. Não. Ei, se eu fosse você, passava mais essa palavra. Eu sei que muitos odeiam, muitos não sabem ouvir não, não sabem dizer não, enfim, existe uma série de dificuldades. Mas se eu fosse você, passava mais essa palavra. Essa palavra é tão boa. Eu quero que Deus levante amantes pelo não essa manhã. Sim, que saibam dizer não. O diabo colocou a proposta? Não! Não fica titubeando, viu? Não fica assim em cima do muro, não. Se defina, irmão. Ou irmão, foco, determinação espiritual. O que você quer da sua vida? Não deixa assim, talvez. Hoje não. Não faça isso. Diga não. Não. O grande problema da minha geração é que, a proposta chega, eles ficam assim de longe. Eles não tocam, eles não degustam, mas eles ficam rodeando. Como quem diz, hoje não. Agora não. Não. Não é não, irmão. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Até o arrebatamento. Jesus venceu dizendo não. Jesus não disse talvez, vou ver, vou analisar. Amanhã eu respondo. É não. Ame essa palavra. Se você amar essa palavra, prepare-se para subir no pódio. Prepare-se para ser vencedor nesse combate. O diabo disse: transforma essa pedra em pão. Você está com fome. Jesus poderia dizer: deixa a pedra aqui, depois eu vejo, tá? Deixa a pedra aqui. Se a fome bater de modo mais violento, eu transformo. Agora não. Não, Jesus não disse agora não. Ele não disse hoje não. Ele disse: não! Só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus lá para o pináculo do templo e disse assim: lança-te daqui abaixo, porque os seus anjos darão ordem ao seu respeito. Jesus não disse talvez, vou ver. Então Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não, você quer ser vencedor? Você quer ter uma vida cristã irrepreensível? Você quer se santificar? Então vença esse inimigo, vença o pecado. E como nós vamos vencê-lo? Dizendo não. É assim que se vence. Entrou no combate, quer ser vencedor, então diga não. O combate tem a disciplina, o combate tem o inimigo, e o combate ou a corrida tem um alvo. Um alvo. Aí eu pergunto para os irmãos dessa manhã. Se eu disse alguma vez esta noite, me perdoe. Acostumado a pregar à noite. Mas daí você faz o seguinte: recebe a bênção antecipada, amém? Aí eu pergunto aos irmãos: qual é o alvo? Qual é o alvo? Talvez alguém diga assim: é o céu. Eu digo para você que não é o céu. Seu alvo não é o céu. Mas então, irmão, para onde que eu vou, irmão? O que é isso? Você está me apavorando. Querido, o céu é só uma consequência. O céu é só uma consequência. Sabe qual é de fato o seu alvo? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Corramos olhando para Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Pode. Corramos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe quem é o seu alvo? O seu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. O seu objetivo tem que ser Cristo. Se você aceitou Jesus com medo de ir para o inferno, você
Jesus da maneira errada. Se você aceitou Jesus só para ir para o céu, você começou a vida cristã da maneira errada. Você tem que começar a vida cristã apaixonado por Cristo, inflamado por Cristo, tendo por objetivo Cristo, amando Cristo intensamente. Corramos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é interessante que o escritor aos Hebreus aqui, ele disse isso no capítulo 12, mas no capítulo 11 ele dá muitos exemplos de inspirações. Ele fala de Abraão, ele fala de Abel, ele fala de Enoque, ele fala de Sara, ele fala de Sansão, ele fala de Jefeté e tantos outros. Isso no capítulo 11. No capítulo 11, o escritor aos Hebreus nos manda olhar para estes personagens bíblicos que nos inspiram. Ele diz: olhem para Abraão, olhem para Abel, olhem para Jefeté, olhem para Sara, olhem para Baruque, ou Baraque, olhem para Gideão, olhem para Davi. Mas quando ele chega no capítulo 12, o que ele diz? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Porque se estes do capítulo 11 nos inspiram, só Jesus pode te salvar, só Jesus pode perdoar os seus pecados. Foi Jesus quem morreu por você. Então olhe para Jesus. Só Jesus é o autor e consumador da sua fé. É interessante porque ele começa falando de muita gente, mas ele termina falando de Cristo. Na verdade, esse deve ser o propósito de todo cristão: centralizar Cristo. Esse deve ser o propósito de todo pregador: centralizar Cristo. Por mais que eu fale de Noé, por mais que eu fale de Abraão, por mais que eu fale de Jacó, eu posso falar de todo mundo, mas eu tenho que terminar falando de Cristo. Eu olho para os grandes sermões da Bíblia Sagrada e eu vejo, por exemplo, o sermão de Estevão, o sermão de Pedro. Eles começaram lá atrás falando de Abraão, mas eles terminaram falando de Cristo. Cristo é o seu alvo, Cristo é o seu objetivo. A promessa que Jesus fez não foi apenas de nós irmos para o céu. A promessa principalmente que Jesus fez está no capítulo 14, versículo 3 do Evangelho de João, que diz assim: Jesus disse: eu vou e virei outra vez e vos levarei para mim. Alguém está entendendo isso? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que não vai te levar só para o céu. Jesus te prometeu que vai te levar principalmente para Ele. Seu objetivo deve ser Ele. O seu alvo deve ser Ele. Fique em pé comigo, por gentileza. Doutora Jéssica, pode ser o último. E nessa corrida havia um costume, mais ou menos assim: os corredores entravam nesta corrida e alguns colocavam moedas no seu caminho para que ele se distraísse. Alguns colocavam moedas no seu caminho, moedas inclusive valiosas, para que o corredor se distraísse, catasse aquelas moedas e desistisse da corrida. Era um costume grego na época. Aí o escritor aos Hebreus está nos dizendo: olhando para Jesus, ou seja, não perca o foco, não se distraia, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Tem gente deixando o evangelho por tão pouca coisa. Tem gente deixando o evangelho porque a irmã que estava vendendo o empadão na igreja, na cantina da igreja, por R$2, não quis deixar por 50 centavos. Aí ele quer se desviar. Tem gente deixando Jesus por tão pouca coisa. Aí eu vou se desviar porque o irmão ainda não me entregou a carteirinha de membro, a secretaria não me entregou. Aí eu não vou mais para aquela igreja porque o irmão atravessou a rua e nem me cumprimentou com a paz do Senhor. Meu irmão, o que você quer da sua vida? Determinação, irmão, foco. Quem morreu por você não foi o irmão, não foi o pastor, não foi a secretaria. Nós somos falhos. Quem morreu por você foi Cristo. Caminhe para Cristo. Enquanto nós estamos aqui cheios de mimo, enquanto nós estamos mantendo tantos crentes dodói, lá no Paquistão tem pastores morrendo, tem pastores sendo decapitados, martirizados.
lá no Paquistão, lá no Sudão, lá nesses países extremistas islâmicos, tem pastores que estão vendo sua família morrer na sua frente, sua esposa, seus filhos, sabendo que daqui a alguns instantes vai chegar a sua vez. Tem pastores sendo decapitados, tem pastores sendo queimados, tem pastores sendo afogados, e nós aqui no Brasil, nesse país laico, fazendo mimo. E nós aqui com a liberdade para pregar o Evangelho, para viver Cristo, para expressar publicamente em quem professamos a nossa fé, estamos aqui, todos cheios de dodói. Foco. Foco. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Alguém está entendendo? Olhe para Cristo. Se você se avalizar em Cristo, se você se firmar em Cristo, nada te derruba, nada te derruba. Eu vou seguir, eu vou chegar, eu vou conquistar. O meu objetivo é Deus, o meu objetivo é estar com Cristo. Não deixe que ninguém te distraia, não deixe que ninguém roube a sua atenção, não deixe que as picuinhas da religiosidade roubem a sua atenção. Ah, aquele irmão fez isso, ah, aquela irmã fez isso, ah, eu não vou para a igreja por causa daquilo. Não, não, não. Cristo é o seu alvo, Cristo é o seu objetivo. Foque no Senhor. Deixa eu te usar para
sei que o Senhor tem cuidado de nós. Eu sei que o Senhor torce pela nossa vitória. Alguns têm enfrentado os momentos difíceis, amargos do ministério, da vida cristã. Lutam com enfermidades, lutam com problemas, lutam com vício na família. Mas nós esperamos chegar em Cristo. Nós esperamos alcançar o objetivo. Oh Pai, Pai, nos ajuda, Senhor. Que nada e ninguém nos vença. Nos ajuda, Senhor. Muitas são as aflições do justo. Se eu for perguntar aqui, Senhor, eu tenho certeza que todos têm uma provinha, todos têm uma pendência, todos estão tentando ser distraídos pelo seu adversário, pelo seu rival. Mas nesta noite, Senhor, fortalece-nos, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos pés, para que corramos ao teu encontro. Inflama o nosso coração pela tua presença. Inflama-nos, Senhor. Que nós venhamos ser e estarmos totalmente apaixonados pelo Senhor, a ponto de não sermos distraídos por nada e por ninguém. Só queremos o Senhor, só queremos a sua glória. Espírito Santo, nos ajuda a receber Cristo da maneira que Ele quer ser recebido. Nos ajuda a amar a Cristo do jeito que Ele quer ser amado. Nos ajuda, Espírito Santo, a chegar até o final dessa corrida. Faça-se glorificado em nós, por nós e para nós, em nome de Jesus. Diga comigo assim, amém. Amém. Diga assim, é daqui até o arrebatamento. Bata nas costas do seu irmão e diz, não desista. Jesus está te esperando no ponto de chegada. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Os dirigentes de congregação, quero agradecer as congregações presentes. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta manhã, aonde fomos ministrados pela Tua Palavra, aonde o Senhor falou com cada um de nós, Senhor, não somente através da Tua Palavra, mas o Senhor falou através do louvor, e cada um dos Teus filhos que está aqui, mesmo aqueles que têm compromisso, que saíram um pouco antes, que a Tua boa mão esteja com cada um de nós, Senhor. Se o Senhor não voltar, nós queremos estar cultuando a Ti, Senhor, à noite. Que tudo esteja dentro da Tua vontade, Senhor. Porque dentro da Tua vontade nós estamos seguros. Pai, por tudo Te agradecemos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém? Estenda a Tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com cada um dos irmãos e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vamos recitar o nosso versículo costumeiro no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Está terminado este culto, muito obrigado. Deus os abençoe em nome de